Boa noite para quem tá chegando. Oi, Luana, boa noite. Bom ter você por aqui. Hoje vamos falar sobre crianças, né? Que eu sei que é a sua paixão e é a de muitos também, porque a criança é um mundo, né? Diferente, né? A forma dela se expressar, dela se comunicar, chama a atenção de muitos psicólogos, né? São encantados por essa área. Você veio correndo, Lu. Muito bom, né, ter você por aqui. Hoje a gente vai ter a Bruna que vai falar pra gente, né, sobre como que é a residência em saúde da criança e do adolescente. Daqui a pouquinho ela vai entrando. Boa noite a todos. Camila, Letícia, Rayane. Boa noite, Marielle. Adeliane, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live do Conhecendo a Residência Multi. Para quem tem me acompanhado há um tempinho, sabe que toda semana tem uma live com um convidado, né? Um residente em psicologia contando pra gente como que é a vivência dele, a trajetória, como que foi esse processo para entrar na residência. Depois, né, lá dentro, como que foi isso também, como que é ser residente, o que que faz. Quem não assistiu nenhuma das outras lives, vocês encontram aqui no IGTV e também lá no canal no YouTube. Quem quiser ter acesso ao YouTube, lá no link, lá na bio, vocês conseguem o link e lá também tem todas as outras lives. E hoje quem vai estar com a gente é a Bruna. Deixa eu ver se ela já está por aqui para ela a gente falar um pouquinho sobre a história dela, a trajetória dela. Oi, Bruna. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, tá aqui com a gente hoje, né? Nessa sexta-feira, contando um pouquinho Sim, sobre a história. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente. eu que Conta um agradeço o convite. E conta um pouquinho quem que é você, o que que você faz. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga desde 2018. Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e me mudei justamente para fazer a UFRJ. E contando um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da universidade. Quando eu entrei, diferente de muita gente que se interessa já desde cedo, eu não queria saber de psicologia hospitalar de jeito nenhum. Porque eu ficava, não, mas eu nem gosto de ir para o hospital, então assim, não faz sentido eu querer trabalhar em hospital. E aí o tempo foi passando, fui indo para o quinto período, e aquele desespero para estágio. Eu falei, não, eu preciso fazer estágio, eu preciso fazer alguma coisa. E eu saí mandando para tudo, com todas as áreas possíveis, eu mandei currículo. Aí eu acabei conseguindo um estágio no hospital psiquiátrico primeiro. E aí lá foi mais questão de saúde mental. Eu não tive essa coisa de psicologia hospitalar, não. Era mais com quem ia lá fazer umas atividades, não tratei com internação, nada disso. Então, depois disso, eu consegui um estágio numa maternidade. Aí sim que eu entrei na psicologia hospitalar. Assim, totalmente sem expectativas. Era porque eu consegui, falei, não, vamos ver o que vai dar. E a partir daí foi que eu me encontrei, sabe? Eu fiquei um ano, mais ou menos. E foi, assim, uma experiência que eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tava meio sem rumo, mas acabei me encontrando aí, né? Então foi isso, assim. Foi aí que eu tive realmente a primeira experiência com psicologia hospitalar e que eu decidi que depois que eu me formasse, eu ia tentar ir por esse caminho mesmo. Tá, é legal ouvir essa história. Até porque você, né, eu acho que é até legal para quem tá por aqui,
essa é uma pergunta muito comum, né? A questão dos estágios. Você foi procurando, né? Precisava Fui. fazer alguma coisa e você foi metendo as Eu não caras, procurei, né? eu não procurei. Fui achada na psicologia hospitalar, eu fui para lá. Que foi o que apareceu, né? De estágio. Foi o que apareceu e você Sim, foi. Que sim. legal. E conta um pouquinho dessa sua experiência no estágio. Como que foi? Então, no começo, eu lembro que eu era uma pessoa muito insegura. Assim, eu lembro que quando eu começava, eu fazia enfermarias, eu também participava de alguns grupos, participava de consulta conjunta com obstetras, com nutrólogos e participava de sala de espera também. E a minha insegurança naquela época era a questão da busca ativa. Aquilo para mim, de ter que ir até o paciente, não com ele ter solicitado, você vai até ele, aquilo para mim era um terror. Porque eu ficava, não, eu não quero ir porque parece que eu tô incomodando. E eu era estagiária, né? Eu tinha uma supervisão muito boa, tipo, foram alguns meses aí para começar a sentir segurança, para começar a atender. Aí depois de um tempo eu comecei a atender sozinha. Então, assim, tudo que eu fiz lá, essa questão de enfermaria, tipo, é uma coisa muito mais dinâmica. Acho que foi por isso também que eu gostei muito. E isso acabou me dando um pouquinho mais de segurança. A gente estudava muito, tinha grupo de estudos também, então isso me ajudou bastante. Então, assim, a primeira impressão foi aquela coisa, meu Deus, eu não sirvo para isso. Mas aí fui, não, vou persistir, vou lá, vamos estudar, vamos fazer supervisão, até eu ter um pouquinho de segurança para conseguir atender e hoje em dia eu já estou mais tranquila com essa questão de busca ativa. Mas o que eu fazia lá era isso, assim, enfermarias, salas de espera e consulta conjuntas também em ambulatórios. Você fala dessa buscativa e é uma insegurança muito comum, né? Porque Sim, ainda mais quando a gente acha o paciente dormindo, né? O paciente está dormindo, é, acorda, não acorda, o que que isso. faz, né? E a gente Como não se aprende isso, apresentar. né? Na faculdade a gente não aprende, a gente sempre aprende que as pessoas vão vir até a gente, não é a gente que vai até a pessoa. Né? Eu, pelo menos, na minha graduação, não tive nenhuma disciplina de psicologia hospitalar. Porque era ainda a ementa antiga e não tinha. Eu não sei se hoje em dia tem. Mas eu não tive nada de psicologia hospitalar, assim. Nenhuma matéria nem obrigatória. Fiz uma eletiva que era dentro desse estágio que eu fiz, mas só tinha essa matéria que falava, assim, citava sobre psicologia hospitalar. Então, assim, era uma coisa que a gente não aprende. E é só meio que na prática mesmo que eu fui ver que não é isso, é uma outra área, é uma outra maneira de trabalhar. Mas assim, que depois que eu entrei, eu fiquei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Isso que você falou é muito importante, né? Tem essa questão da graduação que não tem, né? Algumas faculdades têm a disciplina, mas não tem estágio, outras não têm nem a disciplina, outras têm Sim. disciplina, têm estágio, outras têm a opção, mas como optativa, não como parte da grade. E, né, olha isso, pessoal, né? A Bruna tá falando que ela não teve na faculdade, foi algo ali que foi citado, acredito, né? Até por isso eu não tinha nem interesse, porque nem Sim, conhecia, e ela foi buscando, exatamente. né? Foi buscando e foi acontecendo, e isso é muito legal. Você foi fazendo, né? E eu falo muito disso, Foi. gente. A gente precisa ter uma postura ativa, porque as coisas não vão caindo, né? Então, já começa ali na faculdade, né? Essa busca. Sim. E outra coisa é a questão também da teoria, né? Você falando de uma busca ativa, não tem um livro que fala pra gente assim, olha, Não. psicólogo, você chega ali no paciente e você vai se apresentar de tal jeito. Se ele estiver dormindo, você faz isso. Se ele estiver acordado com um Sim. familiar do lado, você faz essa outra coisa. Não tem, né? Então a gente vai Sim. precisando ali na prática aprender algumas coisas, né? E aprendendo a lidar com isso. E, né, essa insegurança é normal, porque a gente não sabe, né, o que vai encontrar ali, e encontra tudo totalmente muito diferente da teoria, daquilo que a gente vê. Eu costumo falar dessa insegurança, né? Costumo falar dessa insegurança porque justamente, assim, porque assim, às vezes a gente vê de fora para assim, nossa, é super legal ser psicólogo hospitalar, você chega lá, dinâmica, fala com todo mundo, equipe multi maravilhosa, mas assim, não é bem assim que funciona na prática. Então, assim, eu costumo falar isso da insegurança porque é algo que acontece com todo mundo. Assim, se não aconteceu com alguém aí, então me conta o segredo, porque geralmente causa essa insegurança mesmo.
Sim, porque a gente vai esperando uma coisa, chega lá é outra, né? A prática, a vivência é Uhum. totalmente diferente. E aí no estágio você falou, é isso que eu quero para minha vida e foi buscar residência. Lá já tinha residência, então eu acabei conhecendo as residentes, eu acabei ficando, como eu era estagiária, eu ficava muito próximo das residentes, então eu conheci a residência lá, também não sabia que existia isso, que existia residência, nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Eu descobri lá, e aí foi que eu resolvi que quando eu me formasse eu ia tentar ingressar na residência. E você só tentou a residência lá ou tentou em outros lugares? Ou você sabia que era ali que você queria mesmo? Não, então nem é lá que eu faço. Eu fiz estágio em um Tá. lugar e agora faço residência em outro. Então, quando eu me formei, no último ano, eu saí disparada, fazendo um monte de residência. Saí fazendo um monte de prova, não passei nenhuma, porque era aquela coisa. Eu tentei, não foquei, eu tentei fazer todas as residências que tinham e elas são bem diferentes, assim, as bancas são diferentes, o tipo de questões são diferentes, apesar de tudo ser residência, não é igual. Então, logo que eu me formei, no último ano, eu tentei fazer um monte de prova e não passei. Então, eu resolvi que depois disso eu ia focar em uma ou duas, pelo menos, que tivesse pelo menos um conteúdo assim parecido, para tentar ter um foco para entrar na residência. Então, assim, eu fiz esse estágio na maternidade, mas eu acabei querendo prestar residência para saúde da criança e do adolescente. Lá era perinatal, no caso. Tá, você só prestou. Calma, vamos voltar. Você prestou um monte assim que se formou. Assim que se Sim. formou, sempre focou também nessa saúde da criança ou foi prestando tudo que Eu, tinha? não, eu prestei para essa também, que agora eu estou. Na primeira vez eu prestei para ela e prestei para vários outros lugares e não passei em nenhum dos lugares. Aí, depois de um ano, eu foquei, não, vou focar nessa, porque eu queria saúde da criança e do adolescente, porque era uma área que eu gostava, mas eu não tive muito contato com isso na graduação. Porque assim, eu poderia ter ido no que eu já conhecia minimamente, que era a parte perinatal e tudo mais, mas assim, era algo que eu não tive muita experiência, não tive muita coisa, mas eu gostava. Do que eu estudava, eu gostava. Então, eu vou tentar a residência para a saúde da criança e do adolescente. Então, eu foquei nela para poder no segundo ano. Isso é legal porque às vezes a gente fica muito desesperado, né? De o que que eu vou fazer, como fazer. Eu passei por isso. Eu não fiz residência porque na minha época a residência ainda estava começando ali, ainda era muito tímida, tinha, mas não era do jeito que é hoje. E eu acabei prestando um outro programa que tinha aqui em São Paulo, que é o aprimoramento, que é muito parecido com a residência, mas é diferente, né? A carga horária, também recebi uma bolsa. Era só aqui de São Paulo. E eu também fiz isso, assim, né? Terminei a faculdade, prestei tudo, todas as provas do aprimoramento que tinha, que não iam cair na mesma data, eu prestei. Sim. Só que eu sentia que eu não tinha o foco, porque eu sabia o que eu queria, de eu quero estar no hospital, quero um hospital geral para que eu possa aprender o máximo possível, porque o aprimoramento não é igual à residência, né, onde tem um foco, um programa, né, criança, adolescente, oncoemato. O aprimoramento não era dessa forma. E aí eu fui prestando para tudo, e quando ia passando nas provas, chegava na entrevista e perguntava, tá, e aí você quer estar aqui no centro de referência do idoso para quê? E aí eu, não, não é o que eu quero mesmo, né? Eu quero um hospital. E aí que eu pensei, não, preciso desse foco. E aí você vem e fala, né, da importância desse foco, de saber o que quer e onde quer, né? E aí se empenhar nisso, né? Os estudos nisso, porque senão a gente sai atirando para todo lado e não atira para lado nenhum, né? Não acerta nenhum alvo. Sim, Então esse foco é muito importante, né? E o quanto que ele fez a diferença, né, para você, a hora que você focou, o muito. negócio deu certo. É aí que foi, né? Sim, teve tem aqui uma pergunta falando da residência na UFRJ, que é onde você faz. Lá Uhum. tem outros programas, só na saúde da criança e do adolescente. Perinatal é um outro programa, é o mesmo ou não tem? Conta um pouquinho. Então, na UFRJ tem vários programas. Tem a residência em saúde da criança e do adolescente, tem saúde da mulher, tem uma que é mais geral, que é tipo de hospital geral. Tem
de atenção básica também. Então, assim, são vários programas, só que acho que até que perguntaram da questão da prova. A prova é a mesma para todo mundo. Na prova, cai tudo, cai de todas as áreas na prova. Cai SUS e cai perguntas específicas, são de todas as áreas. Não vai cair, na minha não caiu só criança e adolescente, caiu perinatal, caiu saúde da mulher, caiu tudo. Então, é uma prova só para todo mundo, mas quando você se inscreve, você escolhe o programa antes de fazer a prova. É assim que funciona. Você já escolhe, você se inscreve, escolhe o programa e faz a prova, e a prova é igual para todo mundo. Legal. E são quantas vagas para a saúde da criança e adolescente? São 2 vagas. 2. Tem Hoje alguns você... programas que são 4, tem alguns programas que são 3, mas a minha da saúde da criança e adolescente são 2. Legal. E hoje você é R1, R2? Eu sou R1, quase R2, né? Em março eu serei R2, então eu tô nesse quase terminando meu R1. Daqui 10 dias você é R2. Sim, daqui 10 dias eu sou R2. Que é o segundo ano da residência. E por que você escolheu saúde da criança e do adolescente? Então, era um tema, como eu tinha falado, era um tema que eu já gostava dessa temática de psicologia infantil, psicologia de desenvolvimento. Então, e eu não tive, como eu falei, não tive muita oportunidade de me aprofundar nisso na graduação. Assim, eu não consegui um estágio na época que abordasse mais profundamente esses temas. Assim, até participava de grupo de estudo, participava disso, mas na prática eu não tive muita coisa. Então eu falei, não, eu vou fazer a residência disso porque era um dos temas que eu mais gostava e era uma oportunidade, além de fazer a residência dentro da psicologia hospitalar, que era algo que eu já queria, juntando com esse tema que era algo que eu ainda não tinha muita experiência, que acho que era uma oportunidade enorme para você ter experiência, né, com criança. Que na residência é tudo prática, quase tudo prática, né? Sim, né? São 60 horas semanais e o programa é 80% prática e 20% teoria, né? E como que é essa carga horária? Como que ela é dividida? Então, é basicamente segunda a sexta, porque essas 60 horas também não é só na prática, assim, é o que você vai usar para estudar, é o que você vai usar para fazer os trabalhos das matérias, enfim, quando você tiver que fazer o TCC, é o tempo do TCC. Então, essas 60 horas não são só dentro do hospital, ela é dividida. Então, a gente fica de segunda a sexta no horário comercial, assim. Depende também. Tinha dia que eu saía mais tarde, tinha dia que eu saía mais cedo. Depende muito, assim. Eles tinham horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Geralmente era isso. Então, é isso, assim, não era uma coisa tão, assim, rígida, não, tem que ser, assim, 60 horas dentro do hospital, não é assim, pelo menos no programa que eu faço não é. A gente fica bastante tempo, inclusive, mas, assim, aquela coisa, tinha dia que eu ia embora antes, tinha dia que eu ia embora no horário, tinha dia que eu ia embora depois do horário, não tem uma coisa, assim, uma regra. E conta um pouquinho como que é dividido, né? Onde que você passa, né? Ali na pediatria, com adolescente, né? Tem o setor de geriatria. Conta um pouquinho como que é dividido isso, quais os estágios, né? Os setores que você vai passando. Então, os R1s, eles passam nas enfermarias, passam nos ambulatórios, um ambulatório em específico, na verdade, que era o de gestante com HIV, a gente só passou nesse. E a gente fazia também ambulatório de serviço de psicologia mesmo, que eram as crianças ou adolescentes que vinham pra gente, foram agendados, ou porque eles pediram, ou porque a equipe solicitou. Então a gente fazia esse atendimento individual na salinha com a criança. Então, basicamente, foram essas 3 coisas que o R1 faz. Mas, assim, eu passei muito mais tempo nas enfermarias. Na enfermaria, a gente passa muito mais tempo lá. E o R2 passa onde? O R2 continua um pouco nas enfermarias, passa no CTI e na hematologia. Tá. E divide pediatria com ebiatria ou não tem essa divisão? Não tem. Não tem essa divisão. Tá. Então, né, a criança ou adolescente chegou e aí seria do 0 aos 18 anos? Isso, basicamente isso. É porque lá tem mais criança, assim. Tem adolescente? Tem, mas assim, é como se eu dissesse 80% criança e 20% adolescente lá.
O, Tá, número, o número de adolescente é bem menor do que de criança. tá. É algo que chama a atenção, assim, né? E eu acho que é legal por região e, não sei, referência, né? Não Uhum. sei. É, Alguns hospitais separam, né? A pediatria, né, vai de 0 aos 12 anos. Depois muda, sim. vai até os 18, né? Cada um tem uma forma de organizar isso. É, E aí atende mais criança. nos ambulatórios, aí tem essa divisão maior, assim, tem um ambulatório só de adolescente, entendeu? É mais separado por só vai adolescente, aí é de 12 até os 18, até os 17, no caso, porque quando faz 18 anos já vai para o hospital de adulto. Hospital geral, enfim, é porque lá a gente tem um hospital infantil, pediátrico, e do lado tem um outro hospital geral, que é o Clementino Fraga Filho, quem é do Rio deve conhecer, e eles ficam um do lado do outro. Então, geralmente, os adolescentes que fazem 18 anos, eles já são encaminhados para o outro hospital. Então, basicamente, até 17 mesmo. Aí, ambulatório, sim, ele é mais dividido. Tem ambulatório só para adolescente. Mas nas enfermarias não tem essa diferença. E você entrou na residência, em um mês veio uma pandemia. Teve alguma Sim. mudança ou não teve? Teve muita mudança. Tinha nem um mês, eram 3 semanas, sei lá, na terceira semana foi aquele boom. Pandemia, vai fechar tudo, todo mundo tem que ir embora, todo mundo para casa. E o que aconteceu? A gente lá trabalhava com grupos. E os grupos deixaram de existir porque não tem como fazer grupo. A gente tinha grupo de acompanhante, a gente tinha grupo de recepção, que era assim, as mães que solicitavam atendimentos para os filhos, mãe, familiar, enfim. E aí a gente fazia ali um grupo para elas falarem um pouco delas, falarem um pouco da situação, e a gente ia depois agendando individualmente. Tinham vários grupos, tinha um grupo de ambulatórios, a gente tinha grupo, sala de espera, a gente tinha grupo. E esses grupos acabaram por conta da pandemia. Ambulatórios também, pediatria geral, ficaram meses sem funcionar, assim, só quando eram casos assim que não, você precisa vir. Mas foram meses cancelados. Então, assim, o que ficou funcionando mais assim foi a enfermaria, né? Porque a enfermaria não parou. Então, a pandemia meio que me tirou, por exemplo, essa coisa do grupo. Tipo, até hoje não voltaram os grupos porque não tem como fazer. A gente pode até tentar fazer em um número menor, com espaço e tudo mais, mas assim, ainda isso precisa ser conversado. Então, grupos eu vivenciei um mês só e depois disso não teve como fazer mais. Então, assim, foram mudanças bem drásticas mesmo. E quais que são as maiores demandas que você tem aí de atendimento, né? Porque pediatria tem de tudo, né? Sim. E qual que é a maior, né? O que que mais aparece por aí? Então, é porque lá é um hospital de alta complexidade. São casos, assim, vem muita criança com doença rara, doenças que não têm tratamento, doenças que não sabem nem que existia e surgem, assim, doenças que são difíceis de se tratar. Então, assim, como eu falo, tem de tudo. Tem de tudo e são doenças com alta complexidade. Então, não é aquela coisa que é só tomar um remédio e ficar ali um tempinho e ir embora. Nas enfermarias, por exemplo, tem crianças que têm internações bem longas, tem crianças que têm aquela coisa do antibiótico, você tomar, ficar uma semana, duas e vai embora e volta, assim, vai e volta. Tem aquelas crianças que só vai fazer cirurgias pequenas e só vão no dia e vão embora, você não vê mais. Então, assim, tem de tudo, né? E o que aparece muito é tipo questão social também, porque são as pessoas que vão lá são pessoas que são muito vulneráveis socialmente. Então, assim, é gente que às vezes não tem a roupa para ficar lá, não tem uma casa direito para morar. Então, isso aparece muito lá, essa questão social. Mães que perdem o emprego porque a criança fica internada e ela vai ter que ficar lá um mês, 2 meses, e o que ela vai fazer com o trabalho dela. Então, assim, muitas questões sociais, questões de vulnerabilidade mesmo. E a questão da doença também aparece bastante, assim, a questão da criança entender o que está acontecendo com ela e a questão do familiar de como saber lidar com isso, porque a criança está lá e geralmente tem que ter um acompanhante. E aí, quem é esse acompanhante? O que ele faz?
ele consegue trocar com alguém, ele consegue revezar com alguém, ele consegue fazer alguma coisa. Então, assim, geralmente são essas demandas assim que aparecem. Eu costumo falar que trabalhar com criança, você precisa conhecer um pouco mais de algumas coisas que quem trabalha com adulto não precisa, né? Uhum. Não sei se aí isso acontece, até porque a pandemia veio e deve ter mudado um pouquinho alguns panoramas, né? Mas aqui onde eu trabalho era muito comum é, serem fases, né? Chegava a férias escolar, era comum vir crianças com perna quebrada, né? Algum acidente que aconteceu de brincadeira por uma das férias. Época de frio, né? Os bebezinhos, muita bronquiolite, pneumonia. E aí veio a pandemia e deu uma mudada nisso, né? Porque todo mundo ficou dentro de casa. Mas você falou de algo que é muito importante, né? Essa questão social, principalmente, né, para quando a gente fala de um trabalho no SUS. Uma Uhum. das coisas que a gente precisa sempre estar de olho e conhecer, principalmente quem trabalha com a pediatria, é o ECA, né? Conhecer sobre vara da infância, sobre, né? Porque vai muito relatório nessas questões sociais, às vezes, né? Descobre ali algumas coisas ali na internação que precisa ser encaminhado para o conselho, para a vara. Isso acontece muito. Muito, bastante, assim. Quem quer trabalhar em hospital que tenha criança e adolescente tem que saber o mínimo do ECA mesmo. A gente até tem bastante suporte do serviço social. A gente trabalha bem juntos, assim, e eles têm mais, né, essa vivência, enfim, de conselho tutelar, mas sim, acontece bastante de ter que estudar relatório, de ter que encaminhar para serviço, para conselho tutelar, para outros tipos de serviço. É bem comum lá. Sim, e na pediatria aparecem coisas, né? Tipo a síndrome de Munchausen, né? Não sei se você já chegou a pegar algum caso, mas o quanto que é difícil até o diagnóstico, né? Porque são coisas ali Sim. muito escondidinhas e, né, procura um monte de coisa ali na criança. Quando vai ver, às vezes sem querer descobre ali que a mãe, né, provoca alguma coisa. E essas conhecer, né, tudo isso é muito peculiar ali, né, da pediatria. Porque no adulto pode acontecer, mas é muito mais difícil, né? Como que você lida com essas questões, né? Você já sabia que você ia encontrar isso ou não sabia? Então, eu tinha uma noção, mas não sabia. Se na prática, não sabia. Lá vai muita criança sem diagnóstico e que fica lá por meses até descobrir o diagnóstico, que geralmente é uma síndromes dessas aí, raras, síndromes que são muito difíceis de encontrar. Então, é muito comum irem crianças lá que você vai falar com. Você chega, fala com a criança, fala com o acompanhante, eles não sabem o que ela tem. Porque realmente não sabe, nem a equipe sabe, ninguém sabe o que ela tem. Então, é muito comum isso e é bem desafiador, né? Porque, assim, essa coisa de não ter diagnóstico é algo que mexe muito com todo mundo, mexe com a equipe, porque eles querem saber como fazer, o que precisa ser feito. Para a gente que trabalha, né, conseguir manejar isso e para o familiar que está ali com a criança e não sabe o que ela tem sintomas de alguma coisa, mas o que ela tem não sabe. E a própria criança também, que ela tá ali no hospital, meio sem saber, e aí vai tentar explicar para a criança, mas explicar o que se ainda não tem diagnóstico. Então, assim, é um trabalho bastante desafiador, esse de lidar com essas questões de crianças sem diagnóstico. E lá é bem comum, por ser alta complexidade, vão muitas crianças lá nessa situação. Imagino, né? E a pediatria, né? E suas peculiaridades, né? É, quando isso é uma das coisas, né? Falando dessas questões sociais, vocês precisam, quando vai algum caso, né, encaminhado para a vara, conselho, é comum isso acontecer? Vocês terem que fazer relatório para encaminhar? Ou você nunca precisou, né? Nunca pegou algum caso assim? Então, eu nunca peguei assim a ponto de ter que fazer um relatório, é porque geralmente a gente encaminha para o serviço social e o serviço social que faz esses trâmites, a não ser quando precisa de um relatório do psicólogo, da psicologia que acompanhou, aí faz junto com o supervisor, com o preceptor.
Sim, eu nunca passei, mas já vi lá de outros residentes. Mas assim, geralmente é encaminhado para o serviço social. Não é a gente que leva meio que isso para frente. A gente passa para eles que acabam tendo essa tramitação entre conselho tutelar, hospital, enfim. É um trabalho, né, do serviço social, mas que às vezes acontece, né, como você falou, de precisar de um documento ali, né, um relatório do psicólogo e precisar ser feito. E aí é importante que quando isso acontece, né, como a Bruna disse, não é sempre, né, não é algo ali que o tempo todo vai acontecer, mas é da mesma forma que a gente escreve o prontuário, né, de é sucinto, é só respondendo aquilo que é importante, não é expondo, né? E tem, né, tem ali tudo o que precisa ser colocado. Tem, né, a resolução, quem está lá nos grupos. Nessa semana eu mandei a resolução, tem a nova resolução que fala sobre cada documento, né? Depois vocês dão uma olhadinha por lá. Na pediatria acontece uma outra coisa que nas outras especialidades acontece, mas na pediatria é um pouquinho diferente. E aí eu acho que a gente entra em duas questões. Uma é do tempo do atendimento, porque na pediatria a gente não fala só da criança, né? Às vezes é um bebê que está ali, né? O atendimento com a criança ele vai ser muito mais lúdico, né? Vai ser avaliado ali o que está acontecendo com a criança. Às vezes é uma história, é um desenho, é uma brincadeira, né? E sei lá. E tem a família, né? O cuidador, o pai, a mãe. E às vezes o atendimento ele não dura ali um pouquinho, né? Ele se estende às vezes o dia inteiro, imagino eu. Conta um pouquinho como que é isso. Então, vou falar em duas perspectivas, por exemplo, da enfermaria e depois eu falo da questão ambulatorial mesmo. Das enfermarias, você vai chegar lá, Legal. é dividido por idade, as enfermarias. Aí vamos começar da de bebês. Você vai na enfermaria de bebês, só tem bebês. Então, o que acontece? Assim, geralmente as pessoas acham que com bebê, se é só bebê, eu vou falar só com acompanhante. Mas assim, eu já não concordo muito com isso. Eu sempre interajo com o bebê, não importa, pode ter um mês, pode ter dias, eu tô lá, chamo o nome da criança. Oi, fulaninho, como você tá? Tipo, interage com a criança, porque eu acho que isso é super importante. E muita gente, sim, acha que, mas a bebê não vai entender o que eu tô falando. Mas, assim, já tive meio que algumas provas que, assim, realmente esse diálogo, assim, esse vínculo que você tem com a criança faz um pouco de diferença, assim. Já tive mães que chegaram pra mim, nossa, mas você é a única pessoa de jaleco que ele não chora quando chega. Porque, assim, eu tento, pelo menos, interagir minimamente com o bebê. Assim, bebê, eu não vou conversar com o bebê e vamos ali ficar trocando uma ideia. Mas, assim, chegar, ele saber quem eu sou pela voz, chegar ali perto, falar, o tom da voz que você fala, eu acho que isso faz muita diferença. Mas, claro, na enfermaria, quando você for perguntar questões clínicas, como é que tá sendo aqui na internação, você vai falar com o acompanhante, né? Então, essa conversa você vai ter com o acompanhante, mas assim, eu nunca deixo de interagir com bebês, né? Então, na enfermaria isso acontece, então eu acabo conversando mais com o acompanhante, com o familiar ali, que quase sempre é a mãe. Então, a gente pergunta como que tá sendo, quem é você, o que você tá achando, como é que você tá se sentindo aqui, como que o bebê está, o que ele tem, porque é importante a gente ver pelo olhar dela o que ele tem, porque às vezes a gente vai conversar com a equipe, eu fico, vocês estão falando da mesma criança? Porque a mãe falou pra mim uma coisa completamente diferente. Então, assim, às vezes ela também não tá compreendendo, e a gente fala, então, vamos lá conversar com ela, para perguntar se ela tem alguma dúvida, tirar algumas dúvidas dela, porque o que ela me disse é totalmente diferente do que vocês estão me dizendo. E a enfermarias que tem crianças maiores, assim, crianças, sei lá, de 5 anos. Crianças de 5 anos, você já consegue interagir mais. Mas aí você tenta no lúdico também. O que você gosta de jogar? O que você gosta de assistir? Geralmente a criança está no celular. O que você está vendo aí no celular? E aí a gente tenta entrar aí, né? Porque a enfermaria é assim, às vezes a criança também não tá afim, tá dormindo, tá medicada, tá meio grogue ainda porque tomou um monte de medicação. Então depende muito de como tá a criança ali no dia. Quando eu vejo que a criança tá realmente ali, sabe, medicada, não tá nem entendendo direito o que tá acontecendo, então eu só me apresento, digo que eu sou psicóloga, que se precisar de mim e tudo mais, eu vou passar aqui outros dias para conversar.
E aí também conversar com o acompanhante, né? Assim, sempre crianças mais velhas, a gente tenta essa coisa mais lúdica, assim. É uma coisa, assim, que eu sempre falo, e também às vezes as pessoas não dão muita importância essa questão de, tipo, entender o universo infantil de hoje. Porque o que as crianças gostam hoje não era o que eu gostava quando era criança. Então, assim, para você conseguir um vínculo ali com a criança, você tem que saber de Fortnite, você tem que saber de Free Fire, você tem que saber o mínimo disso, tem que saber pelo menos que existe. Porque aí, quando você vai conversando com a criança, você vai entender, ela fica, ai, tia, mas você conhece? Eu falei, conheço. Vamos falar sobre isso e aí a gente consegue um vínculo aí com a criança. Então, assim, conhecer o universo infantil eu acho fundamental. As crianças de hoje, no caso, né? Saber o que as crianças gostam, saber o que elas estão assistindo, saber o que elas estão jogando, te ajuda muito a criar um vínculo ali e a coisa flui muito melhor. Nossa, eu tô aqui pensando, né? E isso que você falou é, é muito real, né? Porque às vezes a gente vai ficando velho e não percebe, né, que tá ficando velho. É, A gente acha que o que estava ali na nossa infância ainda é super atual, e não é, né? Quando a gente vai ver, a criança tá ali falando de alguma coisa que a gente fica, meu Deus do céu, o que é isso que a gente vai ter sim, que ir atrás? Né? Isso é legal, né? Porque vai facilitar muito o vínculo. sim. E que precisa, né? Não precisa ser o expert daquilo, mas pelo menos para conseguir interagir ali, né? De conseguir entrar ali no mundo da criança, porque senão vai ficar, né? Tá lá falando de Fortnite, você tá lá ficando, Sim, sei lá, né? é. Castelo rá então não vai dar certo. Sim, e a gente Então tenta usar isso precisa. muito de jogo também, né? Tipo, lá no hospital, pelo menos, o campeão dos campeões é Uno. As crianças amam Uno, assim. Se eu apresento Uno, elas ficam felizes da vida, saltitantes. Então, assim, a gente tenta também usar alguns tipos de jogos. É porque também, por conta da pandemia, muita atividade que geralmente tem em hospital pediátrico não tá mais funcionando. Não vai mais palhaço, não vai mais. Lá tinha contadores de história, que eram os estagiários da UFRJ que se inscreviam e iam lá contar história para as crianças. Não tem mais. Então, assim, elas acabam ficando muito entediadas lá. Então, também uma coisa além dessa coisa de atendimento psicológico. Às vezes você tem que ir meio além, porque, assim, às vezes você tem que ir lá jogar Uno, jogar Super Trunfo, jogar cara a cara, jogar esses tipos de coisa, até porque ajuda também, porque ali você consegue conversar com a criança, você vai jogando e vai conversando com ela, e ao mesmo tempo você vai criando ali um vínculo com ela, você vai conseguindo ali entrar um pouquinho. Isso eu tô dizendo enfermarias, né? Porque enfermaria ali, eu tô ali no leito com várias outras coisas acontecendo em volta, mas é uma maneira que a gente encontra de poder trazer, né, esse momento com a criança. Porque com a criança não é conversar com ela, oi, como está seu oi, como você está se sentindo? Não é assim que com crianças não é assim que funciona muito bem. Né? Então a gente tenta isso, assim, entrar no universo, entrar com jogo, entrar com desenho, desenho também. As crianças amam desenho. Ah, você quer desenho? Você gosta de quê? Você gosta de princesa? Você gosta de herói? E aí eu trago o desenho que a criança gosta e aí a gente tenta entrar assim. E junto com isso, com o acompanhante também, né? A gente acaba conversando com o acompanhante e a gente tenta focar na criança, mas assim, depende também da situação, né? Porque também acontece muito de acompanhante falar pela criança. A gente pergunta, e o que você, como é que você tá? Aí tá lá a mãe, não, ele tá bem. Aí é uma coisa também meio difícil de manejar, porque você tá falando com a criança e geralmente o adulto responde por ela. Então, assim, você tem que tentar com sutileza, né? Ah, tudo bem, mas e aí? Você tá sentindo alguma coisa? Você sentiu alguma dor? E tentar fazer com que a criança responda, né? Mas, assim, às vezes os adultos acabam fazendo isso não por mal, é porque realmente isso acontece, é muito comum, né? Mas é isso, aí a gente tenta também conversar com acompanhantes porque eles também trazem coisas muito importantes, assim, muito além de doença, muito além de internação, coisas deles mesmo, da vida e tudo mais, que é muito importante também a gente ouvir, né? Então, às vezes acontece da criança meio que ficar de segundo plano mesmo, dependendo do caso, dependendo do familiar, do que ele tá falando, a criança meio que fica de segundo plano naquele momento, né? Que você tem que dar uma escuta, dar uma acolhida ali também no acompanhante. E falando desse material lúdico, é legal que hoje existem muitos, né, livros, existem jogos de específico, né, para criança Sim, hospitalizada.
livros que vão falar sobre morte, sobre um familiar que está doente, né? Enfim, tem ali hoje um monte de coisa, né? Jogando ali no Google, vocês com certeza acham ali algum jogo, alguma coisa específica disso. Então é bem legal. E alguns, é claro, dá até para utilizar, né? Com adultos, adolescentes. Então, Sim. que é importante, né? A criança fala, se expressa, né? A partir do lúdico. Ela vai falar da doença dela, como ela está se sentindo ali, né? No desenho, né? Falando do medo dela, né? Vai fazer uma cirurgia. E o quanto que às vezes é importante estar ali com a criança e explicar algumas coisas para ela dessa forma mais lúdica. E, Sim. e isso, né? Eu acho que como você falou, né? E eu tenho uma colega que ela fala, né? De quem trabalha com pediatria precisa ter a mão de uma criança, né? Porque É. igual você falou, né? De ir lá e pegar o bebê. Eu concordo, eu sou extremamente a favor disso também. Hoje eu não trabalho com pediatria, nem neo, mas eu passei em um tempo ali. E eu também sempre conversava com os bebês, mas sempre tive muito medo de pegar os bebês. Aí uma colega minha falava, ai, eu adoro pegar os bebês, eu pego os bebês. E, e às vezes acontecem algumas surpresas, né? Porque são bebês, são muito pequenininhos, né? Por isso que é importante a gente também usar o jaleco, porque a gente se Sim. protege de algumas intercorrências que podem acontecer. Mas que ter essa interação com o bebê é importante. Assim como, e aí até dando um parênteses aqui, que eu falo muito, gente, paciente entubado, né? Ele tá ali Uhum. sedado, mas ele tá ali, né? Ele não Sim. deixa de estar ali. O bebê também, a gente, né? Eu acho que orientando, falar da gente, que a gente tá ali, né? Como que ele tá, é importante, né? Para ir situando, como a Bruna falou, né? Não é porque ele não está falando, não está brincando, não está fazendo nada disso que não tem essa importância, né? Sim, isso vale para crianças entubadas também, né? Porque lá tem também crianças que estão entubadas, crianças que são neuropatas, que são aquelas que só estão de olhinho aberto, mas elas não se mexem, elas não vão falar. E você chegar ali e falar, oi, fulaninha, como você tá linda, ai, o seu cabelo, aquelas as enfermeiras enfeitam elas, né? Colocam elas com roupinha, coloca com lacinho, aí você vai lá e elogia. Então, assim, sempre tento também, inclusive com crianças mais velhas, mas que são, assim, neuropatas ou estão entubadas, elas não vão ter um tipo de contato de volta para você de alguma maneira, da maneira, né, que a gente está acostumado. Mas, assim, sempre falar pelo nome, que é importante também, né, essa coisa de falar pelo nome. E não falar a criança tem tal coisa, a criança tal coisa, a criança com câncer, a criança diabética, a criança com a síndrome, então eu tento sempre meio que dar aquelas decoradas no nome das crianças, olho lá, oi fulaninha, chamo pelo nome e vou tentando ali conversar com elas. Legal, né? É uma pessoa, né? E conta Uhum. um pouquinho hoje, né? Você é residente. Qual que é a sua maior dificuldade hoje como residente? Então, a maior dificuldade, acho que as dificuldades que eu encontro lá, assim, como residente, é a questão de equipe multi, assim, a questão de você estar lá junto com a equipe, debatendo um caso, às vezes acontecem coisas ali que você às vezes não concorda muito, e aí como é que você vai entrar nisso? Porque essa coisa também de ficar discordando de equipe também não é algo legal, não recomendo. É algo que a gente precisa ali conversar. Então, eu acho isso um desafio muito grande, assim, porque são áreas diferentes, né? Eles tiveram uma graduação diferente, eles têm um olhar diferente. Então, tentar ali conseguir manejar com a equipe, eu acho que é um desafio muito grande. É porque às vezes a gente fala de psicologia hospitalar, é como se a gente estivesse lá com um psicólogo, a gente atende, faz tudo lindo e maravilhoso e acabou. Não, a gente precisa conversar com a equipe inteira. E às vezes a equipe solicita a gente também por alguns motivos. Então eles chamam você, olha, o que você acha? O que você viu? Você percebeu alguma coisa? Ou algo que eles estão tendo dificuldade, chama a psicologia também. Então, assim, isso eu acho uma coisa assim que não diria nem a dificuldade, mas é um desafio, assim, dentro do hospital, acho que como residente, porque também tem essa coisa de hierarquia dentro do hospital, isso existe. Então, assim, a questão do residente indo lá conversar com a equipe sobre alguém, sobre um paciente, enfim. Eu acho um desafio muito grande.
Assim, não diria não é dificuldade, seria um desafio, porque eu acho muito difícil, porque são olhares muito diferentes sobre a criança, assim. É a criança, mas é olhares completamente diferentes, e aí a gente tentar manejar isso, eu acho que é um pouco desafiador. E antes de entrar na residência, qual que foi a sua maior dificuldade? Antes de entrar na residência, em relação a quê? Dificuldade Dos estudos de mesmos, psicólogo? né? Ah, dos estudos. Então, quando eu comecei a focar nos estudos, eu tinha muita dificuldade em SUS, por exemplo. Era algo que você não aprende na faculdade. Eu até fiz estágio em saúde mental de SUS, então sabia alguma coisa ali, mas na hora da prova você tem que saber o que a lei está falando. A lei lá falou tal coisa e você tem que acertar a resposta. Então, foi algo que eu lembro que eu fui bem mal na primeira prova que eu fiz sobre SUS. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu vou focar em SUS primeiro. Eu foquei isso, porque todas as provas caem em SUS, em menor ou maior grau de perguntas, mas todas vão cair SUS. Então, eu foquei no SUS. Sim, eu fiquei. Porque o edital abre um mês antes. Então, você sabe o que vai exatamente cair na prática específica? Você não sabe, você tem uma noção que você vê os editais antigos, mas SUS sempre vai cair Lei 8.080, sempre vai cair atenção básica, sempre vai cair esse tipo de coisa. Então eu foquei nisso, assim, era uma dificuldade que eu tinha porque eu não tinha conhecimento mesmo sobre isso, nenhum conhecimento prévio sobre isso. Então eu resolvi que eu ia focar no SUS. Então, quando eu fiquei mais segura no SUS, que eu fiquei mais de um ano estudando só SUS, fiz cursos de SUS, enfim, fiz várias coisas de cursos. Respondi muita questão de SUS, assim, era uma coisa também que eu estudava e me ajudava bastante. E essa era a minha maior dificuldade, né, nos estudos, era SUS. Então eu resolvi focar para depois ir nas específicas, porque as específicas são difíceis também, porque pelo menos na prova que eu fiz caía tudo, não caía só o que eu ia fazer, iam cair todos os outros programas. Mas o SUS, eu acho que ele é primordial, assim. Você tem que ter uma boa base para você passar numa prova de residência, você entendeu bem de SUS. E isso que você, né, assim, cai em todas, né? Não tem uma prova de residência que não vai cair SUS e código de ética. Então, Sim. né, cada uma depois vai ter ali a sua bibliografia, mas todas vão ter SUS e código de ética. Você teria alguma dica para dar para quem quer prestar residência, né? Tanto antes quanto depois? Que dica que você dá para o pessoal que está pensando em fazer residência e depois que eles entrarem? Então, como eu falei, foquem no SUS, porque SUS cai e SUS faz a diferença na sua nota. Porque na específica as coisas parecem ser mais fáceis, mas aí você pode acertar tudo em específico e você errar tudo de SUS, você não vai passar. Então, foquem no SUS. E uma coisa que, pelo menos para mim, me ajudou era responder questões. Mais do que anotar, mas responder questões. Eu pegava as provas antigas e respondia tudo. Eu procurava na internet questões de provas de SUS, que às vezes nem era de residência, eram provas de SUS. E você vai e fazer questões. E se tivesse esses, tem uns livros que têm questões comentadas. Esses também são ótimos, porque você vê, ainda você vê o porquê que tá certo, o porquê que tá errado. Então, assim, para mim, responder questões foi assim algo que me ajudou muito a memorizar os conteúdos. Então, para mim, funcionou assim melhor que, por exemplo, anotar. Era responder questões. E tentar, pelo menos, entender o que é psicologia hospitalar, assim, tipo, não entrar assim, ah, não, vou fazer porque a bolsa é boa, porque eu tô ali 2 anos, eu vou ter um diploma, porque aí você vai chegar lá e você fica perdida sabendo. Se você vai para lá sem saber zero de psicologia hospitalar, você vai demorar um pouco para conseguir começar. Então, assim, para quem tem interesse em residência, eu recomendo que nem todos os lugares têm estágio de psicologia hospitalar, mas, assim, pelo menos tentar um curso, um grupo de estudos, estudar esses conteúdos de psicologia hospitalar, porque, assim, para você ter o mínimo de noção do que você pode encontrar lá. É claro que a teoria é muito diferente da prática, mas você pelo menos ler a teoria, acho que já está melhor do que não ler nada, né? Então, essa é uma dica também. Quem quer entrar na residência e se estiver ainda na graduação,
tenta estágio, sei lá, projeto de extensão, enfim, o que tiver, cursos de férias, cursos de alguma coisa relacionada a isso, assim, para você não cair aí numa área que é totalmente diferente do que a gente estuda. E você se sentir um pouquinho mais seguro também, porque assim, para passar na prova de residência, você precisa estudar e algumas coisas são decoreba, mas a prática é totalmente diferente. O que a gente lê no edital lá da residência, o que a gente vê lá não é nem 10%. Então, a prova é para você passar, focar e passar. Eu tenho que decorar isso, eu tenho que saber que o fulano de tal falou isso, mas na prática é totalmente diferente. Então, a dica que eu dou é essa, assim mesmo, tipo de pesquisar antes sobre psicologia hospitalar, ver se é isso mesmo que você gosta, se é isso que você quer tentar. Eu acho que é válido você querer tentar. Mas, assim, ter uma base, assim, antes de ingressar, porque a residência é muito intensa, são muitas horas, são 2 anos, é só prática, basicamente. Então, é bem puxado para alguém que não gosta muito dessa área, né? E só porque, é porque tem bolsa e porque é um diploma aí que a gente vai ganhar. Então, as minhas dicas são essas. Sim, é importante, porque é comum, né? Me formei, e agora, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer a residência porque por 2 anos ali eu vou ter uma bolsa de, né, 3 e pouquinho, vou estar numa garantia ali de alguma forma, mas se você não é nem o que brilha ali, pelo menos um pouquinho os olhos, né? Vai ser muito difícil ficar ali por 2 anos, 60 horas Uhum. semanais. Legal você falar, né, de responder questões. E vocês podem, né, jogando no Google, existem sites, né? Teve alguém que falou de aplicativos que tem provas antigas, né, questões antigas, então é super fácil achar. Joga ali no Google que rapidinho vocês vão encontrar editais antigos, edital, né, essencial sempre ler. Teve alguém Sempre tem também. sempre acha perguntando, né, o que que te ajudou para a aprovação. E eu acho que ela está falando sobre análise de currículo, né? E aí eu acho que você já até deu uma respondida, assim, de faça cursos, né, curso de férias, de participar, tudo que for possível participar, participe, né? Porque além do conhecimento, vai ter também, né, esse currículo que vai somar ali com pontuações. Mas é importante, novamente, né, o edital, porque no edital vai falar, você pode tantos cursos, você pode tantas palestras, isso vai dar tantos pontos. E cada programa é um programa, então leiam direitinho o edital de cada programa, daquilo que vocês vão prestar, porque não adianta você ler um, porque esse um vai dizer Uhum. de todos os outros, ele é muito específico. Tem coisas ali muito importantes, mas, né, veja do seu programa, daquilo que você quer prestar. É porque as bancas são bem diferentes também, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz o FRJ, eu respondia mais questões de provas antigas da UFRJ. Não adiantava muito eu fazer também, era bom por temas mais gerais. Mas temas específicos é para você fazer, tentar responder questões da banca que você vai fazer, porque cada banca é o tipo de pergunta, é o tipo de interpretação, as respostas, é os tipos de respostas diferentes. Tipo, quando você começa a responder, você começa a notar diferenças. Então, assim, é importante, nas específicas, pelo menos, focar no edital, nas provas que você quer fazer. Eu fiz o FRJ, respondi desde 2011 as provas da FRJ antigas, assim, para tentar também entender como a banca funciona. Sim, né? Até para você ir conhecendo, né, o tipo de questão, né, o que que eles pedem mais. Então, conhecer é importante, né? Porque cada avaliador, avaliador mesmo, né? Porque a prova geralmente ela é feita por alguma instituição, né? Então, o Uhum. VUNESP, né? Tem várias Sim. aí. E aí elas têm o jeitinho próprio delas, né? Então, conhecer é importante. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou agradecendo. Bruna, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui hoje com a gente, falando desse tema que ele é tão único, né? No sentido de não da residência, mas da pediatria, né? Dessa saúde da criança e do adolescente, que é diferente, né? É um outro universo, é um outro trabalho.
E você compartilhou um pouquinho, né, do que você faz, dos jogos que você usa, de como que é ali, né, ser residente, ser psicólogo hospitalar nessa unidade. Muito obrigada pela sua disponibilidade de passar um pouquinho, né, de essa troca, né, esse seu conhecimento aqui pra gente, que ele é extremamente rico. Muito obrigada. Eu que agradeço. 1 hora é pouco para falar, né? Pediatria, assim, dá para ficar falando 5 horas. Eu falei muito pouco do que eu faço lá, de como é o universo da pediatria. Então, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem me perguntar no Instagram. Enfim, eu estou sempre ali tentando tirar as dúvidas de vocês. Se quiserem saber mais como é a experiência de estar na pediatria, porque, como eu disse, 1 hora é pouquinho, mas eu acho que eu tentei ali falar meio no geral como que é, né, essa coisa de estar na pediatria. Tipo, é muito, muito legal mesmo, gente. Recomendo. É uma unidade única e que, né, em 1 horinha aí foi, né, demos ali uma pincelada e um monte de coisa, Sim. mas já fica o convite, né, de falarmos mais, de aprofundarmos mais sobre esse tema que é extremamente rico. O pessoal tá tudo aqui agradecendo, elogiando. Qual que é o seu Instagram, Bruna? Meu Instagram é Bruna Sá S-E-S, Sasses. Vocês vão encontrar ali na postagem. Se eu não marquei, eu vou marcar. Vocês. Ai, tá caindo tudo aqui, meu Deus. Eu vou marcar, porque daí fica fácil de vocês acharem. Estou no início de um estágio num hospital pediátrico do Rio, ó. Tá só vizinha. E tô tendo a mesma sensação que você teve. É uma ambivalência, mas estou sendo conquistada. Muito enriquecedor. Parabéns. Ai, Bruna, muito Ah, que obrigada. bom. Obrigada. Obrigada Foi eu, viu, muito, gente? foi Muito muito legal essa rico. oportunidade, né, de falar sobre isso. Muita gente tem dúvida sobre residência, tem gente que nem sabe que existe residência. Então, assim, quanto mais tiver gente para propagar a residência, propagar a psicologia hospitalar, tá válido, né? Sim, com certeza. Bom, então, gente, qualquer dúvida, podem me procurar, podem procurar a Bruna e vamos nos falando aí. Vamos. Bruna, muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço, pessoal, né? Assistam quem não assistiu tudo que está chegando agora. Hoje a gente falou da pediatria, da residência. E é isso. Tá, Tchau, gente, muito Bruna. Tchau. obrigada. Tchau pela atenção. Um beijo. E até. Até.